No nosso momento Prisma de hoje, nós vamos calcular algumas medidas de tendência centrais, principalmente média e mediana, e testar a normalidade de distribuições de valores de várias amostras diferentes. Então vamos lá. Bem, estamos aqui no nosso ambiente Prisma e agora a nossa missão é realizar alguns cálculos de medida de tendência central e também verificar a normalidade ou não dos dados que nós vamos trabalhar hoje. Eu preparei aqui uma série de exemplos, alguns exemplos que a gente já utilizou em sala de aula para fazer essas demonstrações. Primeiro, eu vou mostrar com esses três conjuntos de dados que eu já coloquei aqui, dados normais, dados anormais e anormais, para que vocês possam perceber as diferenças nos valores tanto da distribuição de frequências como nos testes de normalidade e também quanto aos estudos de curtose e assimetria. Então eu vou começar com meus dados normais. Então vou selecionar eles aqui, copiar e lá no Prisma eu vou criar um gráfico em coluna e colar esses valores. Esses valores eles foram intencionalmente criados para fazer essa demonstração aqui. Então, vamos começar com a distribuição de frequência. Vamos dar uma olhada como é que esses dados se comportam. Então, aqui eu vou pedir uma distribuição de frequência, como a gente já está acostumado a fazer, com valores absolutos, isso é, com a frequência absoluta. E aqui eu vou pedir para ele não escolher os centros das classes e sim mostrar a quantidade de cada um dos valores. Então ele construiu aqui a nossa distribuição. Eu tive valores de 0 até 100 e aqui os valores de frequência absoluta. Percebam que a moda, no caso aqui, é 50. Nós temos o maior número de repetições, de número 50, foram 21. Quando eu analiso a estatística descritiva, dos 77 valores da minha amostra, eu percebo que a mediana é 50 também, exatamente. E que a média também é 50. Então, essa distribuição de valores aqui, ela mostra média, mediana e moda sendo exatamente o mesmo valor, 50. Então, há tudo para que essa amostra aqui seja uma distribuição normal. O que mais eu posso fazer? Eu também posso solicitar que o Prisma realize testes de normalidade. Nessa tela aqui nós teremos que escolher que tipo de teste. Então nós estamos escolhendo aqui o teste de distribuição normal, ou gaussiana. E aqui os testes propriamente ditos, os métodos que vão testar se aqueles dados são ou não de uma distribuição normal. Eu vou iniciar pelo teste mais poderoso, que é o teste de Agostino-Pearson, certo? Então o teste mais poderoso é o de Agostino-Pearson, seguido do Shapiro-Wilk, seguido do Anderson-Darling e por último o Kolmogorov-Smirnov. Então eu vou selecionar o teste mais poderoso, tendo em vista que eu tenho uma amostra de 77 indivíduos. E aqui o nível de significância, o alfa, é de 0,05. Isso é, nós estamos trabalhando com 95% de intervalo de confiança e com um P de 0,05, 5%. Então, ok. Aqui nos resultados nós temos que foi realizado o teste de Agostino-Pearson e o resultado foi que ele passou no teste de normalidade. Então os dados vêm de uma distribuição normal. Uma outra coisa que eu também posso calcular, com base nesses mesmos dados aqui, é a assimetria e a curtose. Então nós vimos na aula de hoje que a curva tem que ser simétrica, eu tenho um certo valor que eu devo respeitar para o cálculo de assimetria, baseado nos quartis, e também essa curva ela nem pode ser alongada demais, isso é, leptocúrtica, e nem achatada demais, platicúrtica. Então, no estudo de curtose, essa curva também tem que ser mesocústica. Quando eu observo o gráfico que foi feito de distribuição de frequência para esses valores,
nós vemos aqui que aparentemente ele é simétrico e nem é alongado demais, nem achatado demais. Só que visualmente a gente não pode afirmar isso. Então, como fazer para afirmar isso? Vamos aqui em análise. Vamos ir em estatística descritiva. E aqui, nesse quadro de escolhas da estatística descritiva, se vocês observarem aqui, eu terei a opção de estudo de simetria e de curtose. Então, eu vou selecionar. No Prisma, sempre vocês vão ter que selecionar uma dessas opções, pelo menos. Então, aqui no meu, eu já coloco a média, o desvio padrão e o padrão da média como padrão. Então, você sempre ele vai calcular uma dessas aqui, que é o básico, e aí no avançado ele pode ser escolhido algum desses aqui, e intervalo de confiança também. Então, vamos escolher isso aqui. E aí, se vocês observarem que eu tenho média calculada dos meus 77 valores, desvio padrão e o padrão da média. E ele coloca aqui que o valor para a simetria foi de 0 e o valor de curtose foi de 0,2225. Na edição eu vou colocar aqui na tela um recorte do slide da aula que mostra quais os valores são considerados simétricos e quais os valores são considerados mesocúrticos. Então, esses nossos dados aqui, eles são dados que sim, são distribuídos normalmente e obedecem a todos os critérios para uma distribuição normal. Então, eles passaram no teste de normalidade, tiveram uma curtose adequada e tiveram uma simetria também. Vamos a outros exemplos. Então, eu vou só colocar aqui normais, certo? Uma outra coisa que vocês já podem calcular também aqui na estatística descritiva é justamente a zona de normalidade. Isso é o intervalo de confiança para a zona de normalidade. Então, se você quiser acrescentar isso, você clica aqui e você pede aqui dentro das opções o intervalo de confiança da média. Então, vocês viram que para calcular a zona de normalidade, nós estamos falando de 68,2% da população. Então, o intervalo de confiança que eu devo escolher é esse, é de 68,2%. Então, aqui nessa opção Outros, eu posso selecionar qualquer intervalo que não seja 90, 95 ou 99, que são os clássicos. Então, aqui eu vou colocar 68,2%. Aqui tinha aquela estatística descritiva que a gente tinha calculado com os valores de média, desvio padrão, bem como de curtose e assimetria. E agora ele calculou os limites inferiores e superiores dado o intervalo de 68,2. Então a zona de normalidade para esses indivíduos é de 47,79 até 52,21. Então você pode calcular também a zona de normalidade. Se isso não interessa, e sim o intervalo de confiança, aí você vem aqui e escolhe o intervalo padrão, que é de 95%, e aí os valores vão de 45,63 a 54,37. Então vamos ao outro exemplo. No outro exemplo aqui, eu vou pegar agora esses dados aqui, que são anormais. Vou selecionar os valores, copiar. Aqui eu posso criar uma nova planilha para colocar esses valores, mas eu também posso colocar aqui ao lado. O Prisma é interessante porque todas essas análises que nós fizemos aqui, se eu adicionar novos valores, automaticamente ele vai fazer os mesmos cálculos que eu solicitei para esses novos valores. Então a gente não vai precisar realizar todos aqueles passos novamente. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente fez foi checar a estatística descritiva. Então, aqui nos nossos dados anormais, nós tivemos um N de 59, então foram 59 indivíduos. A média deu 37,29, com o desvio padrão e o padrão da média aqui descritos. Veja
que aqui na simetria o valor foi bem diferente de 1,055, e no estudo de curtose também esse valor foi bem diferente. Se agora a gente vai lá para o teste de normalidade, então os nossos dados aqui no teste de Agostino-Pearson, ele coloca aqui se passou no teste de normalidade, não. Então esses dados não são normais. Uma outra coisa, quando a gente analisa a moda desse conjunto de dados é 20, enquanto que a moda desse conjunto de dados aqui era 50. Então a moda é 20. E na estatística descritiva, se vocês observarem para esses dados aqui, a mediana deu 30, então moda 20, mediana 30, já foi bem diferente, e média 37. Então, ao contrário dos valores normais, aqui eu não tive a coincidência dos valores de média, moda e mediana. Na verdade, eles foram bastante diferentes. Quando nós fizemos o teste de normalidade, vimos que não se trata de uma distribuição normal. E quando a gente realizou o estudo de assimetria e curtose, a gente viu também que esses valores diferiram muito daqueles valores padrões. Por último, se eu quiser dar uma olhada em como ficou o histograma de distribuição, então aqui a gente tem o primeiro histograma, ele estava simétrico, enquanto que esse aqui a gente tem uma assimetria à direita. Então os valores eles oscilam mais para o lado direito da curva, com o ponto central aqui de maior frequência, a moda, aqui em 20. Então veja a diferença das duas curvas. Vamos a mais um exemplo. Então vou voltar aqui para a nossa aba de tabelas, nos dados. E aqui no meu exemplo eu vou pegar esse outro conjunto de dados que eu também sei que são anormais. Vou colar eles aqui. Aqui eu também vou colocar anormais. Então, as mesmas coisas. Vou começar aqui a mostrar pelo teste de normalidade. Então, o teste de normalidade para esse terceiro conjunto de dados também mostra que esses valores não passaram no teste de normalidade. Foram 61 valores. Na estatística descritiva, onde ele calcula a média desses valores, eu tenho aqui uma média de 71,8. Aqui eu tenho valores para simetria de menos 0,93, então um valor negativo. E o valor de curtose também está bastante alterado, 0,031 em relação àquilo que é padrão. Aqui na nossa distribuição de frequências, a gente pode ver que o valor de moda para esse conjunto de valores, o valor que mais se repetiu foi o número 90. Então perceba que eu tenho uma moda de 90, uma mediana de 80 e uma média de 71,8. Então nem o valor de média, nem o de moda, nem o de mediana coincidiram. Além do mais, a gente viu que a curtose foi alterada e a simetria foi alterada. Então essa curva também não é normal. E se graficamente eu quiser observar isso, vejam esse terceiro conjunto de dados. Então aqui eu tenho a feição de uma curva normal, aqui uma curva anormal porque ela foi assimétrica à direita, e aqui eu tenho uma curva anormal que ela foi assimétrica à esquerda. Certo? É claro que no dia a dia das análises estatísticas, vocês vão precisar fazer tudo isso. Isso aqui eu fiz para demonstrar a vocês aquilo que a gente viu em sala de aula. Questão de curtose, questão de simetria e questão dos testes de normalidade. No dia a dia, vocês verão a partir de agora que os testes são mais simples, porque a gente só basicamente precisa testar a normalidade dos dados. Então agora nós vamos testar a normalidade de dados que já utilizamos em exemplos anteriores, certo? Então, para isso eu vou fechar aqui a minha tela. Eu não vou salvar. Então, já voltamos aqui. Vou criar uma nova tabela, de colunas. E aqui eu vou utilizar exemplos que a gente já utilizou na nossa aula. Então, vamos começar com esses aqui, altura, peso, circunferência abdominal e glicemia. Então vamos começar com a altura da turma.
Então, seleciono. E aqui eu colo. Certo? Então, isso aqui nós temos a altura da turma. Então, primeira coisa. Então, qual é o primeiro passo quando eu tenho um conjunto de dados? Eu quero saber se esses dados são distribuídos normalmente ou não. É simplesmente vir aqui em análise, teste normalidade, e aí eu vou escolher um dos testes aqui, ou todos eles, se assim for o caso. Eu vou colocar aqui um por vez, certo? Então eu vou começar com o de Agostino Person, porque eu disse a vocês que é o teste mais poderoso. Então vou utilizar ele. E aqui ele passou no teste de normalidade. Então sim, esses dados de altura, esses 20 dados, são de uma distribuição normal. Então, ótimo. Vamos então a um outro exemplo. Circunferência abdominal. Vou colocar na mesma tabela, que é só para mostrar. Pronto, circunferência abdominal. Quando eu coloquei aqui, automaticamente, né, aqui na minha aba de resultados, ele já fez sua circunferência abdominal. E a circunferência abdominal também passou do teste de normalidade. Então, também esses 24 valores aqui, eles se distribuem normalmente, certo? Vamos colocar mais um exemplo aqui. Vamos agora no peso. Então, aqui eu tenho esses valores aqui, colo aqui, peso da turma, certo? Vindo aqui, ó, na minha aba de resultados, o Prisma já calculou, só afastar um pouquinho aqui. Então tá aqui, ó. Passou no teste de normalidade, peso? Sim. Então também vem de uma distribuição normal. Ah, professor, sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim para você testar. Os estudos de curtose e assimetria, eles podem ser feitos ou não. Com amostras pequenas e típicas do dia a dia, muito provavelmente aqueles valores não vão bater com os valores padrão, mas eles estarão próximos àquilo ali, ou devem estar. Mas o principal é saber se os dados são distribuídos normalmente ou não. E quando eles não são? Então vamos lá, vamos para alguns exemplos que a gente espera que eles não sejam. Antes disso, então vamos a mais um exemplo aqui, glicemia. Então nós temos aqui glicemia. Vou colocar aqui glicemia, miligramas, e aqui eu colo os valores. Então vamos afastando aqui um pouquinho, tá aqui. Glicemia também passou no teste de normalidade. Então aqui foram 13 valores, né? Então o meu N aqui é 13. Então desses valores todos que a gente colocou, desse conjunto de valores, dessas 4 amostras que nós utilizamos aqui, cada um com uma variável diferente, nós percebemos que todos passaram no teste de normalidade. Altura, circunferência, peso e glicemia, todas são variáveis quantitativas medidas em nível contínuo ou intervalar. Aqui nós temos classicamente variáveis paramétricas, certo? E quando não é? Então vamos pegar alguns exemplos. Aqui. A gente sabe aqui que grau de escolaridade é uma variável, nesse caso aqui, qualitativa ordinal. Eu posso ordenar esses indivíduos como tendo ensino médio completo, ensino superior completo ou pós-graduação. Então, será que esses dados aqui, eles são normais? Eu vou copiar esses dados aqui e vou levar lá para a minha planilha do Prisma. Então, aqui eu vou colocar escolaridade. E aqui eu vou copiar e colar esses valores aqui. Então, nesse exemplo, apesar do grau de escolaridade ter passado no teste de Agostino Person e indicar que esses valores seriam normais, vocês devem se lembrar que esses valores
correspondem a signos numéricos que correspondem a níveis de escolaridade. Então, é uma variável qualitativa ordinal. Apenas ali os números que a gente utilizou, 1, 2 e 3, é que naquela configuração ali passaram no teste de normalidade. Só que eu poderia ter utilizado, por exemplo, valor 1 para ensino médio, valor 10 para ensino superior e valor 1000 para pós-graduação. Quer dizer, esses valores aqui, eles apenas simbolizam a classe a que pertencem os entrevistados. Se eu mudo esses valores e jogo lá, provavelmente os dados não passarão no teste de normalidade. Então, ali foi uma coincidência. Então, isso aqui é uma coincidência pelos números que nós utilizamos. Aqui é que entra o olho de quem está utilizando a ferramenta estatística. Então, aqui você nem precisaria fazer um teste de normalidade, porque você sabe que aquela variável ela é qualitativa ordinal. Então, é uma variável que não é paramétrica. Não sendo paramétrica, não há nenhuma necessidade de se utilizar um teste de hipóteses paramétrico. E, logo, não há necessidade de checar a distribuição normal desses dados.